Viva Bem. Oferecimento. Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. Pode vir comigo que o Viva Bem já vai começar. E hoje o papo é sobre transtorno no comportamento alimentar com o psiquiatra Dr. Alexandre de Azevedo. Vamos falar também sobre ergonomia, ou melhor, sobre a postura certa para trabalhar. Os caçadores de mito querem saber se torrar o pão deixa ele um pouco mais magrinho. Será? E no Fit Fight, o duelo das barrigas teve disputa de bike indoor. Quem será que levou a melhor dessa vez? PP ou Mano? Vamos ver tudo junto que o Viva Bem já tá no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Quem resiste a um pedacinho de doce? Doce é muito bom e quando leva a fruta fica mais saudável. Então, que tal experimentar fazer uma sobremesa rápida, deliciosa e ainda por cima leve? Anota essa receita de torta de banana. Os ingredientes da massa são 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral, 2 ovos, 1 copo de leite desnatado, meia xícara de chá de amido de milho, 1 xícara de chá de adoçante culinário, meia colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de margarina light. A margarina light é uma ótima opção, mas na hora de escolher a sua, verifica direitinho se ela tem quase zero de gordura saturada e se é livre de gordura trans, tá bom? O recheio é só banana mesmo e canela a gosto. E olha, pode caprichar. A canela, além de ter pouquíssimas calorias, ainda tem um leve efeito termogênico, que ajuda a dar aquela acordada no metabolismo. Para preparar a torta, você coloca todos os ingredientes líquidos no liquidificador e bate até ficar uma massa homogênea. Depois, coloque em uma vasilha grande e adicione os ingredientes secos um a um, misturando aos poucos. O fermento entra por último e tem que mexer ele bem até dissolver todinho. Despeje metade da massa em uma forma, coloque as bananas fatiadas e polvilhe a canela. Depois, cubra as bananas com o resto da massa e leve ao forno médio até ficar bem douradinho. Se quiser, pode colocar mais rodelas de banana por cima. Mais uma receita que dá para trocar isso por aquilo e ficar mais leve e saudável. Semana passada foi incrível. Mano e PP acumularam milhares de passos em apenas 6 dias, porque essa era a disputa do Fit Fight. Mano chegou à marca de 69 mil e PP 84 mil. Uma média de mais ou menos 12 mil passos por dia. Mas falando em passos, fica um pouquinho abstrato, porque ninguém sabe quantos passos dá por dia para ter um parâmetro de comparação. Mas a verdade é que é possível saber e é mais fácil do que parece. Praticamente todo smartphone tem aplicativos que contabilizam os passos, ou seja, a distância que a gente caminha ao longo do dia. E o fato é que com todo o conforto que a gente tem atualmente, praticamente ninguém anda mais, fica todo mundo paradinho. Quer ver? Quando chegar o final do dia de hoje, pega o seu celular, qual eu vou fazer aqui? Dá uma olhada. Eu posso te garantir que provavelmente você vai ter dado mais ou menos 3 mil passos por dia. Mas se você for fora da curva e seu telefone marcou 7.500 passos, parabéns! Esse é o mínimo que a Organização Mundial da Saúde diz que temos que caminhar para sermos minimamente ativos. A notícia triste é que 75% dos brasileiros não faz nem isso, não caminha nem 2 quilômetros num dia. Parece besteira, mas não é. Só por conta desse comportamento sedentário de ficar sentado o tempo todo, a gente passou a ter muito mais problemas de saúde, porque na verdade o nosso corpo funciona melhor quando tem movimento. Ficar sentado sobrecarrega quase todas as funções vitais do nosso organismo. Pulmão, coração, pâncreas, rins, fígado, estômago, circulação de sangue, cérebro. Além disso, a gente deixou de gastar 300 calorias a menos por dia, se a gente comparar com o início da década de 90. Vamos fazer uma conta. 300 calorias todos os dias durante 3 meses. Sabe o que isso significa? Que se você gastou 300 calorias a mais todos os dias do que comeu, você vai ter emagrecido 3,5 kg mais ou menos. Agora o inverso também é verdadeiro. Se você consumiu 300 calorias a mais do que gastou, você vai acabar engordando cerca de 3,5 kg.
Então, escolhe como você prefere contabilizar seu movimento. Pode ser por distância, que seriam mais ou menos 7 a 8 km por dia, ou por passos, que daria ali mais ou menos 10 mil passos diariamente, ou até por tempo, cerca de 30 minutos de caminhada vigorosa. Mas minha dica é, coloque o seu corpo em movimento, que isso é o melhor e o mais fácil que você pode fazer pela sua saúde. E bora agora para o desafio da semana. A dupla vai para o embate, sabe aonde? Na Bike Indoor. E vão fazer uma etapa do Tour de France. Uma mini etapa, na verdade, porque serão 10 quilômetros em cima da bike. E vamos ver quem chega primeiro. Melhor de tudo, sem sair do lugar. Mano, PP liderando os desafios, mas eu acho que na circunferência abdominal o Mano tá na frente. É porque você vê o Mano melhor do que eu sempre, entendeu? Então eu tenho que lutar contra tudo e contra todos pra ganhar. Agora é uma coincidência que o olho dele parece com o olho da maioria das pessoas. Não. Mede então agora pra passar. Não, sem medição. Edição só no final, a regra é clara. Duas certezas no Fit Fight. Que vai ter Fit Fight todo sábado e que eu vou ganhar todo sábado. Entendi. Então, você sabe que a gente já teve desafio das escadas, desafio do beach tênis, desafio dos passos, da esteira. Ficou faltando a bicicleta. Calma que a gente chega na piscina. Sabem nadar? Não. Então eu falei, vamos fazer o desafio do Tour de France. Em ritmo de Olimpíadas, Paralimpíadas, o desafio é o seguinte: cada um na sua bike, 10 quilômetros no menor tempo possível. Quem fizer isso, vence. O que é legal da bicicleta, para quem está nesse processo de perder peso? Atividade aeróbica, uma atividade aeróbica sempre queima bastante gordura, é uma maneira muito eficiente de você emagrecer. É uma atividade física com pouquíssimo impacto, então quem está acima do peso pode fazer com segurança, porque vai poupar joelhos, tornozelos, enfim, você diminui o impacto e ganha massa muscular de perna. Então, para quem está assistindo, está acima do peso, a bike é uma ótima maneira de começar a fazer atividade física. Fechou? Topa o desafio? Topado. Top. Eu vou no Gente Como a Gente, que é pegando a bike e andando. O PP já teve 1 milhão de staff aqui. Eu ouvi dizer que ele ligou pro Lance Armstrong, perguntou a tática e o que tomar. Não, na vida você tem que estudar sempre antes de entrar em algo novo, né? Entendi. Eu dei uma estudada, pesquisei. Encontre o doping. O que eu falo? A estratégia ganha da constância, maninho. Prepara. Ó, o mesmo tempo. O Mano tá na minha frente um pouquinho aí, meu. Ele tá na frente por 300 metros, que eu sei nas minhas contas. Vou tirar aqui pra você não colar. Você é muito estrategista. Vai dar arrancada final. Minha estratégia hoje é constância. Agora o cara aqui acelerou, hein? Essa reta final aqui, olha lá, já vai estar em olha lá. 9! Talvez a constância esteja ganhando dos arroubos. Finalmente o cara ganhou uma, cara. Surpreendentemente você ganhou agora. Acabou o Tour de France. Alguma coisa a declarar? Sim, muitas coisas para declarar. Por favor. Primeiro que fizeram uma crocodilagem pro Mano ganhar, com a perna toda arrebentada aqui por causa do microfone. E também esconderam a distância do Mano, né? Escondemos. Foquei no meu, mostrando que a constância eu deixei minha vale mais do que o arroubo. Eu deixei a minha distância aberta para você. A questão do microfone, basicamente, você tentou ter um arroubo durante a semana, andando 25 mil passos, sem ter acostumado o seu corpo com isso, e a conta chega, meu amigo. A conta não chegou nada. Eu tô inteiro, você tá morrendo, é cara. Como Se isso é ganhar, eu prefiro perder. Como gasto público, você dá aquela injeção, mas é artificial. Se isso é ganhar desse jeito arrebentado assim, eu prefiro perder inteiro assim, isso? Ó. Eu dei 10k igual você e você tá assim, ó, arrebentado, meu. É que nem conta pública, você dá aquele arroubo, mas não é sustentável. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse que pedalar meia hora, você pedalaria nessa intensidade? A minha estratégia foi o seguinte, eu tô até falando assim, eu vi que pra andar rápido é de 90 a 100 RPM por pedalado. Tá.
110 é muito rápido. Eu falei assim, ó, se eu andar de 90, de 100 a 110, vou estar dando rápido e tentando uma constância dali, tranquilo. Até que eu tava confortável. Entendi. Desse jeito, dando rápido, vou ganhar essa disputa. Só que eu não via meu oponente. Se fosse na estrada, eu ganharia com certeza, porque eu passaria ele. Você vê que Orientou, ele veio cheio de tática, com RPM e tal. RPM. E o vencedor, É a primeira vitória do Mano sem asterisco. Primeira. É por conta da camisa. Primeira. Será que chegando no final ele tá virando esse jogo? Acho que é impossível. Quanto é que tá? Tá 7-3? Nossa, tá muito longe. É. Mas qual é o critério que realmente vale no fim da disputa? Eu vou ganhar também. Vejamos, hein? Eu vou ganhar todos os critérios. Show. Vamos ver no final do Fit Fight. Prontos para sair do sofá e sentar na cadeira do trabalho? Que isso? Acho que o texto está errado. Brincadeira, é isso mesmo. Nem só de malhação vive nosso corpo, ele também precisa de boas maneiras. Ou melhor, boas posturas. E a ergonomia surgiu com o intuito de criar esses parâmetros de posicionamento e segurança no ambiente de trabalho. E para isso, o Saia do Sofá de hoje tem as melhores dicas ergonômicas. Toca o barco daí, Jô! São aqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Mas antes da gente começar a falar da ergonomia, vale a pena lembrar que qualquer posição que a gente fique durante muito tempo sem se mexer vai machucar, vai provocar dor, é prejudicial, não é bom. O bom é o quê? Levantar de vez em quando, mudar de posição, até mesmo na cadeira, se movimentar um pouco, se mexer, sair da inércia total do corpo. Mas o tempo que você estiver sentado, vale a pena você ter atenção à sua postura. Então vamos começar pensando na posição sentado na cadeira. O ideal é o quê? É você estar com o bumbum lá atrás e as costas recostadas no encosto da cadeira. Os cotovelos, o ideal é você manter um ângulo de 90 graus com relação à mesa. Então não deixar o seu braço ficar muito para cima, fechando esse ângulo, ou muito caído. Assim você deve fazer com os seus joelhos também. Eles devem fazer um ângulo de 90 graus com o solo e os seus pés devem estar apoiados no chão. O olhar deve estar sempre reto, então a tela do seu computador tem que estar na linha dos seus olhos, nem abaixo, nem acima, porque você não quer ficar forçando a sua cervical. Isso aqui provoca muita dor na cervical, esse tipo de movimento, e principalmente quando ela começa a irradiar para os seus ombros e para as costas todas. E quando você estiver trabalhando, procura também manter uma postura relaxada, relaxar seus ombros, a cervical, não deixar que a tensão do trabalho vá fazendo com que você contraia os seus músculos e você vai ficando toda presa, toda dura, porque isso vai provocando dores. E quando você provoca dores, você começa a mudar mais ainda a sua postura e sair ainda mais da posição que você deveria estar, que seria a posição correta. E por fim, lembra também que seus braços não podem estar nem esticados demais e nem dobrados demais. Então, pertinho de você, para você poder teclar, digitar aqui no seu teclado, mas mantendo eles relaxados, sem tensão. É isso, Márcia. Eu espero que com essas dicas a gente consiga ajudar as pessoas a terem mais consciência com relação à postura no ambiente de trabalho. Então já sabe, arruma o seu ambiente de trabalho. Cuidar da ergonomia ajuda muito a evitar as pequenas lesões, aquelas que parecem que não fazem tão mal, mas que com o passar do tempo vão virando um desconforto insuportável. E claro, sempre que puder, você já sabe, levanta e coloca o seu corpo em movimento. Os caçadores de mito querem saber: tostar o pão deixa ele mais magrinho? E agora, será que é mito ou verdade? Eu te conto já já. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Tem horas que não dá para você sair de casa. Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida Drogazil. Obrigada. Em até 1 hora por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. De volta com Viva Bem e pronto para desvendar mais um mito ou verdade.
qual é o de hoje? Estão dizendo nas mídias sociais que torrar o pão deixa ele mais sequinho e que aí ele não incha nem engorda. Atala, isso é mesmo verdade? Ou você derruba esse mito? Esse mito é muito louco. E quem é que pode acreditar que pode ter algum tipo de fundamento? E eu ouvi pior. Ouvi dizer que quando se torra o pão se quebra a ação do fermento, do bicarbonato e do glúten. Bem, caros amigos, eu nem sei por onde vou começar e nem qual a intenção de se divulgar uma informação tão equivocada como essa. A única coisa que acontece com o pão quando ele é torrado é que ele fica mais ressecado e, portanto, perde um pouco de água. Nada mais. E além disso, o bicarbonato, o fermento e o glúten não fazem mal à saúde de pessoas saudáveis. Por isso não tem mesmo nenhuma justificativa torrar o pão, a não ser que seja sua preferência comer torrado. Mais um papo saudável e hoje eu recebo novamente o Dr. Alexandre, só que agora a gente não vai falar de sono, a gente vai falar de problemas relacionados à alimentação, alguns comportamentos alimentares. Primeiro, seja muito bem-vindo e obrigado. Obrigado novamente. A grande maioria das pessoas acreditam que peso está relacionado somente à ingestão de calorias à alimentação. Como que é a relação hoje de grande parte das pessoas com a comida? É uma relação saudável, amigável ou é uma relação com problemas? É uma relação com problemas para boa parte da população, mesmo que nenhuma seja diagnosticada com um transtorno do comportamento alimentar de fato. E é curioso, historicamente, Márcio, porque a obesidade, o corpo gordo, ele já foi visto como bonito e símbolo de status e símbolo de riqueza. E isso foi mudando ao longo das décadas. O ponto principal não é sobre o corpo gordo, ou está magro. Eu costumo dizer que é a constituição que você carrega no seu corpo, em termos de percentual de gordura, em termos de percentual de água, de músculo, porque existe a obesidade com pouca muscularidade que é tão ruim quanto quem é magro com pouca muscularidade. Só que o ponto é tão detestável hoje ter um corpo gordo que faz com que todo mundo repita ou replique comportamentos alimentares inadequados a todo custo para manter um corpo magro. Então não importa se seu corpo está saudável, ele precisa estar aparentemente magro, mesmo que você não saiba quanto está de muscularidade ou percentual de gordura, porque existem os falsos magros também. Isso que você falou, talvez venha por conta da balança, né? A balança virou uma referência em relação a peso, né? O número único. O número. Isso. Né? Ali ele está desconsiderando a composição corporal. Existem pessoas que estão dentro de um índice de massa corporal altíssimo e quando você vai ver lá, um percentual de gordura baixo, porque tem alta muscularidade, por exemplo. E o inverso também. Então, isso influencia a maneira que a pessoa se alimenta, fazendo escolhas a partir de crenças inadequadas do que é a alimentação para tentar manter um peso baixo na balança, mesmo que aparentemente ou que ela não saiba que não esteja saudável, por exemplo. E me chama a atenção porque recentemente um professor da Universidade Getúlio Vargas, ele pegou os dados do Vigitel para fazer uma grande análise, né, do padrão de vida do brasileiro, do comportamento, do estilo de vida do brasileiro. E ele viu que tinha muito pouca diferença em consumo de calorias entre as pessoas, no peso dito como correto e quem estava com sobrepeso ou obesidade. E a questão do movimento era muito diferente nesses grupos. Perfeito. Mas existe essa associação direta, assim, se eu preciso emagrecer, perder peso e alimentação, eu faço restrição. Fiz restrição, na grande maioria das vezes os estudos mostram que no prazo de 1 ano, 2 anos, 92%, 94% dessas pessoas já retornaram ao peso inicial. Como que funciona esse ciclo da restrição para depois voltar e qual o dano que isso causa? Veja, para quem quer ou precisa perder peso de fato, alguma redução do consumo alimentar precisa existir. Só que quando a gente fala de restrição, a gente usualmente se liga ou raciocina como restrição quantitativa exagerada, pensando em eu preciso eliminar alguns alimentos que são importantes para mim, que eu saboreio, que me dão prazer, que fazem parte da minha vida social, eu preciso eliminar. Aí que vem o fato de não se sustentar esse comportamento. A pessoa vai perder peso,
não modifica os seus hábitos de vida, aposta somente na restrição quantitativa alimentar, perde peso, atinge um platô, gera insatisfação, precisa reintroduzir aqueles alimentos que faz parte da vida normal dela, reganha peso e fica nessa ciclagem de perdas e reganhos de peso. Quando, na verdade, ela precisa não somente melhorar a qualidade das escolhas alimentares e, eventualmente, a depender do caso, diminuir, de fato, a quantidade calórica, mas inclui uma série de outras mudanças de qualidade de vida, inclusive aumentar a movimentação. Quando a gente fala de atividade física, ninguém melhor do que você para saber disso, as pessoas pensam e raciocinam como estar dentro da academia fazendo esteira, por exemplo. E a atividade física, o primeiro passo que eu digo para os meus pacientes é: você precisa quebrar o sedentarismo. E pode ser simplesmente, se você trabalhar no segundo andar, subir e descer de escada. Ou caminhar um ponto a mais, ou ir para uma estação de metrô que fica um pouco mais distante. É mudança de comportamento. É mudança de comportamento. Inevitavelmente, incluindo-se aí a melhora das suas escolhas alimentares, o teu corpo vai responder. Só que aí você disse bem, né? Eu faço uma restrição, mas o meio ambiente em que eu vivo hoje é um meio ambiente que, para eu viver socialmente, eu estou submetido a N ofertas com pessoas do meu ciclo que estão consumindo essas ofertas. Então, o meio ambiente ele acaba influenciando muito esse comportamento, porque inconscientemente você vai comendo mesmo sem fome, porque tem uma oferta aqui e outra ali. Só que hoje tem um componente ainda mais perverso. Eu recentemente escutei de uma paciente, não é exclusivamente dela, mas ela fez: para eu melhorar a minha impulsividade alimentar, ela tem um transtorno alimentar, que ela perde o controle na alimentação, eu precisei tentar melhorar a minha autoimagem, ela tem um discreto sobrepeso, eu diria para você, eu precisei sair do ciclo dos meus amigos, porque é insustentável ir almoçar ou jantar com eles e o tempo todo eu não deveria estar comendo isso, e estar comendo, isso vai me engordar, hoje à tarde eu vou fazer dieta, não vou jantar porque eu almocei isso. Isso é perturbador para quem tem um transtorno alimentar. Aquilo fica: eu não deveria também, eu devo fazer dieta também, eu devo fazer restrição também. Isso é uma predisposição que a pessoa tem já? Quando a gente fala de transtorno alimentar, de fato, precisa haver uma predisposição genética. Então, a pessoa tem uma predisposição biológica para desenvolver o transtorno alimentar. E quando ela é exposta a situações como essas, isso pode ser um gatilho e, junto com comportamentos alimentares inadequados, inicialmente achando que era adequado, né, porque dieta restritiva é o que todo mundo costuma fazer, isso acaba sendo um gatilho para o transtorno alimentar se instalar. Agora, como que as crenças, e hoje a gente tem muita crença na alimentação, eu falo que a alimentação é igual religião, cara. O cara pega, é aquela e todo o resto está errado. Isso. Como que essas crenças na alimentação influenciam o comportamento alimentar das pessoas? A gente entende essas crenças como distorções cognitivas. Então, eles passam a acreditar naquela regra de um aprendizado que ouviu falar, ou seja, que nem é de base científica, ou por vezes de profissionais que inadequadamente lançam essas crenças, né, essas informações, e o paciente, a pessoa, a gente nem pode culpar a população por isso, elas estão buscando informações da melhor maneira possível, passam a acreditar que aquela é a regra válida. E aí vem um comportamento e emoções secundárias a isso, se eu consigo, eu sou bem-sucedido. Se eu não consigo, eu sou um fracassado. E aí reforça, dentro do comportamento alimentar inadequado, o quão incapaz e inábil eu sou de seguir uma regra alimentar. Quando, na verdade, são regras que não deveriam ser seguidas. Né? Por exemplo, cortar alimentos da sua alimentação. Se um dia você precisará tê-los, porque a relação com a comida vai muito além do peso e nutrientes. A gente tem uma relação afetiva com a comida que a gente constrói ao longo da vida. Sim. Seja sabor salgado, seja sabor doce, isso é individual para cada um. E a gente não pode negligenciar essa história afetiva com a comida. Por regionalidade, de onde a gente vem, a história dos nossos pais, isso está introjetado. Como deixar de falar, por exemplo, do bolo de rolo do Nordeste de Pernambuco, que é rico em açúcar. Hoje em dia ele é condenável. Então. Porque é açúcar puro. Eu como um bom mineiro, eu me sinto praticamente um cara envenenado que posso morrer a qualquer minuto, porque é o leite
que inflama, é o pão de queijo que não pode de jeito nenhum, é o torresminho ali, entendeu? Quer dizer... A gente não pode comer, você não pode comer. E a gente precisa negligenciar a nossa relação emocional com a comida, quando na verdade não é isso. Isso são informações inapropriadas e faz com que a população se mantenha nessa busca e não sustente, infelizmente. Por que o nosso cérebro é uma máquina perfeita de arrumar justificativa, entendeu? Porque assim, por exemplo, volto a citar o exemplo do arroz. Estava comendo arroz branco, uma pessoa veio e falou que absurdo você comendo arroz branco, você não sabe que arroz branco é um veneno para o corpo. Aí eu fui olhar, o brasileiro consumia em média 40 quilos de arroz por ano. Mas um sul-coreano, que é o povo mais longevo, come 120 quilos de arroz. Aí quando você fala isso, não, mas o arroz deles é melhor que o nosso. Ah, mas por que a gente sempre quer arrumar? Ah, mas o açúcar... Na verdade, é uma defesa, né? Então, na ausência de informação apropriada, você tenta encontrar justificativas que validem o seu achismo, porque é o machismo, para terminar uma discussão, para finalizar uma discussão e manter aquilo que está dentro de um padrão aceitável para ele. É muito difícil, principalmente dentro dessas crenças absolutas, e peso e alimentação atualmente estão no ápice, ou só não está chegando lá também. São muito ligados, o peso com alimentação. Inevitavelmente, né? Porque de alguma forma... Eu estava vendo agora, essa semana, que obviamente o Phelps comia 12 mil calorias por dia, mas ele tinha um gasto muito grande, aí ele readequou isso quando parou para 3 mil calorias, enfim, você tem sempre essa adequação. Mas o que me incomoda nessas crenças, e aí é que eu queria entender como que funciona isso, por que eleger sempre um vilão? É mais fácil eleger alguma coisa que a indústria faz e quer me matar, me envenenar, ou aquele alimento determinado, do que eu assumir a responsabilidade que eu tenho que fazer melhores escolhas e mudar um estilo de vida? Eu entendo isso, a eleição de um vilão, como uma questão de mercado. Mercado. Porque isso é cíclico. Aqui, em determinado ano, um vilão é eleito e 2 anos depois, não é mais vilão, é um outro vilão. Então, eu entendo isso como uma questão de mercado. É lógico que, quando a gente está falando de alimentos processados, ultraprocessados, ele deve ser a menor parte da nossa refeição. Mas, por outro lado, a gente não pode abrir mão de uma praticidade que alguns alimentos processados ou ultraprocessados facilitam a nossa vida quando a gente não tem tempo de cozinhar, precisa comer, precisa se alimentar e vai para o congelado e micro-ondas mesmo. Isso é óbvio. O que não dá é para você colocar toda essa categoria na mesma prateleira. Concordo. Porque você vai ter coisas nutricionalmente que vão te ajudar em alguns momentos e outros que... É sobre a adequação. Em alguns momentos e outros momentos. Eu costumo dizer que comida de café da manhã no café da manhã, comida de almoço no almoço, comida de jantar no jantar. Exato. É essa a regra básica. E honrar sempre a sua fome. Se você está com fome física, você tem que comer. Se é o desejo que está impulsionando, questione. Será que eu preciso comer mesmo? Agora, tem o comer social. Vamos sair ali, tomar um café, puxa, uma fatia de bolo. Por que não? É um comer social. Você está jogando conversa fora, você está papeando, você está desabafando. Por que não algo que pode lhe parecer, isso é individualizado, saboroso também, e trazer um conforto para aquele momento? Sim. Mas eu vou repetir esse padrão sempre? Não. Mas coube ali naquele momento. Então é uma questão de você simplesmente normalizar a sua relação com a comida. Em relação ao cérebro e ao convencimento, tanto da quem está convencendo como quem está sendo convencido. Hoje, quando eles trazem novas teorias, eles tentam buscar uma história muito bonita. Então, o jejum intermitente não é exatamente para você emagrecer, é porque você vai melhorar a neurogênese, produzir novos neurônios e vai desintoxicar o corpo e tal. Então, eles constroem uma história que aí eu acho que você meio que dá um salvo-conduto. Valida. É assim que funciona no cérebro? Infelizmente, porque quem está recebendo essa informação, principalmente quem não tem conhecimento técnico, vai abrir os olhos e assim, nossa, é mesmo, vai melhorar minha qualidade de vida, vou tentar. E essas regras de jejuns intermitentes e jejuns cada vez mais prolongados que a gente tem visto, eu entendo como adoecedor.
O corpo foi feito para ser alimentado, para a gente funcionar. Até para a gente dormir a gente precisa de energia. Então, o corpo foi feito para estar alimentado dentro de padrões adequados. Não existe a regra de comer de 4 em 4, 3 em 3, 5 em 5. Cada organismo é um organismo. Você come quando você tem fome. E se você tem um ritmo de atividade, de estruturação da sua alimentação, o teu relógio fome, saciedade, vai sinalizar na hora certa. Esse assunto é muito bacana, você é uma pessoa que explica e fala fácil, então eu quero agradecer muito, que eu tenho certeza que quem acompanhou esse Papo Saudável sai daqui com muito mais informação. Obrigado. Obrigado, Márcio. Infelizmente eu vou ficando por aqui na TV, porque pelo canal do YouTube você pode me acessar quando e onde quiser. Só digitar Jovem Pan News Viva Bem com Márcio Atala, que eu volto e te conto tudo de novo. E não esquece, claro, de compartilhar. Semana que vem, tamo junto de novo. Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Viva Bem. Oferecimento. Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.